bom dia a todos e a todas, vereadores e vereadoras, presidente Serginho, cumprimentando o presidente, cumprimento toda a mesa, funcionários da casa. Eu amanhã quero fazer com um pouco mais de atenção, mas quero só lembrar, né, do aniversário de 61 anos da minha igreja, a Igreja Brasil para Cristo, no Brasil. Parabenizar a todo o grupo de pastores que temos em todo o Brasil, cerca de 4.000 igrejas em todo o país, e não poderia deixar de parabenizar a todo este povo que faz parte da Igreja Brasil para Cristo no nosso país. Eu vim hoje para falar de algo que me preocupou muito esse final de semana, ouvindo algo que está na internet e que talvez muitos dos senhores tenham recebido. Eu venho, Dr. Vomir, como um dos membros da comissão, né, do nosso grupo de família, onde nós entendemos que a nossa família tem todo o direito de se expressar, de se colocar como família, e como membro eu venho falar a respeito disso. A procuradora, a doutora Débora Duprá, eu não sei se vocês receberam esse vídeo, ela fala de algo que me deixou muito apavorado até. Ela diz que a família deve ser expurgada do processo de aprendizado da criança. Segundo a procuradora, a Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. A criança recebe orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público, isso é verdade. E o espaço público não coincide com o espaço privado. Ela quer comparar com ações que o Tribunal Constitucional alemão tratou desse tema, dizendo que a educação que a criança recebe da família não pode ser aquela que prevalece sobre aquela que ela recebe na escola. Veja então, senhores e senhoras, onde nós chegamos, de ter que discutir essa questão de como eu devo educar o meu filho, a minha filha, e não poder dizer com o meu filho aquilo que ele deve ser, aquilo que ele deve fazer. Ela fala de expurgar, é como se tivesse um câncer, professor Euler, como se a família fosse um câncer. Quando eu entendo de expurgar, ter que tirar, né? É como se houvesse ali um tumor, como se a família fosse um tumor que tivesse que ser expurgado, porque a família ensina ensinos religiosos, né? Cada um de nós temos a nossa religião aqui, mas ela vem em cima disso, bate em cima da questão do ensino que as escolas, né, estão tentando de uma forma conduzir os nossos filhos a esse pensamento que está aí, a esse pensamento que a escola quer ensinar, que os nossos filhos não têm sexo, que os nossos filhos vão escolher o sexo que elas vão ter quando elas quiserem, e que nós sabemos que biologicamente isso não é verdade. Então ela vem com esse discurso. Na fala da procuradora sobre a Convenção Americana de Direitos Morais e Religiosa dos pais, ela quer dizer que os pais devem se submeter ao direito do Estado, ou seja, o professor poderá transmitir aos seus alunos suas convicções religiosas e morais. Por isso ela quer que os professores não sejam vigiados em salas de aula. Ora, senhores, vamos deixar os nossos filhos, professor Euler, ao cuidado somente do professor, o pai não poder saber daquilo que ele está recebendo, que seu filho recebe nas escolas? Quando tenho oportunidade de falar a pais, eu sempre digo que a responsabilidade da criação dos nossos filhos, ela é dos pais. A escola está para mim para ensinar o português, o inglês, a matemática, ensinar valores, vereadora Manfron, que nós aprendemos em casa, né? A escola não está para ensinar, né, valores que é nosso, que nós é que devemos passar aos nossos filhos. No meu caso, os meus 2 filhos estão muito bem encaminhados, graças a Deus, mas eu tenho 2 netos que estão na escola e que terão, né,
tempo nas salas de aula, e eu entendo que como alguém que está aqui para defender a nossa comunidade, defender as nossas crianças deste apelo, no meu entender, imoral, não só dessa senhora, dessa procuradora dos direitos do cidadão, a doutora Débora Duprat, mas de tantos outros que também têm o mesmo pensamento e que querem denegrir aquilo que nós aprendemos como valores, né, e que estão se perdendo na nossa comunidade. Olhamos para a nossa sociedade e entendemos que muito da nossa sociedade está como está, são percas de valores que vão se deteriorando pelo caminho. O Ministério Público Federal, através da procuradora Débora, soltou uma notícia, uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. É uma discussão que está no parlamento, sem atribuição legal para fazer isso, com o objetivo de minar o projeto da escola sem partido no parlamento. Ela diz, a nota diz assim: a escola é o lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, que apresentam o mundo como criador, como criação dos deuses. Isso quer dizer que a procuradora quer a escola para destruir a religião. Isso fere o Estado laico, que tantos defendem o Estado laico, realmente. Todos os professores estão ligados aos partidos, aqueles que estão ligados, todos aqueles que estão ligados aos movimentos de esquerda, a gente vê esse pensamento, essa levada, do sentido que nós precisamos deixar os nossos filhos ao cuidado de cada um deles. E eu sempre que tenho oportunidade, vereadora Noêmia Rocha, eu falo com os pais, principalmente com os pais, e digo, você é responsável pela criação do seu filho, não é a escola. Não é a escola que é responsável. Responsabilidade sua. Vá ver o que o professor está ensinando lá na escola. Vai ver o que tem uma cartilha, né? Vai ver o que está escrito na cartilha. Se você não entende, procure entender, procure ler. Então nós precisamos estar atentos, vereador Scalino, ao que está acontecendo, para que nós não tenhamos daqui a pouco todo esse aparelhamento do sistema educacional para a levada no sentido de que os nossos filhos aprendam aquilo que eu e que talvez o senhor, a senhora também não queira para o seu filho e para o seu neto. Vereador Zezinho? Vereador, eu entendo isso como um absurdo, né? Porque eu acho que as famílias perderiam seus valores, né? Por exemplo, eu creio assim, o índio não poderia passar os seus costumes, sua religiosidade, o negro, as religiões. Eu acho isso perderia muito o valor familiar, que é de pai para filho, sabe? Cada um tem seus costumes, a sua religião, e isso se perderia muito com isso. Eu acho que é um absurdo. Só isso que eu queria contribuir. Obrigado, vereador. Vereadora Noêmia. Muito obrigada, vereador Ezequias. Eu acho que é um tema importante, considerando também dentro do contexto da Frente Parlamentar em Defesa da Família, é exatamente essa sua fala. Eu li e ouvi a reportagem dessa senhora, desconsiderei totalmente. Depois ela tentou contornar, porque ela falou uma besteira muito grande. A família é a que educa, a família é que tem esse papel primordial iniciado desde o ventre. Já há estudos que a importância da mãe educar, conversar, orientar, instruir no ventre. Então, o que precisamos é de um resgate dos valores da família, não isentar a família, não expurgar a família. Ela vai justamente, a extrema esquerda, justamente ao contrário do que é o natural, que é realmente valorizar o seio familiar, a estrutura familiar, dar condições para essa família de ter uma vida em família, estruturada tanto emocionalmente, como espiritualmente, como profissionalmente. Então, tudo isso a gente precisa de resgatar. A escola é um complemento, e todo mundo sabe, é somente um complemento. Agora, nós sabemos que tem famílias que transferem essa responsabilidade. E muitas, falando aí em relação a igrejas, muitas também transferem a responsabilidade da educação para as igrejas também. E, na verdade, a maior responsabilidade é do pai, é da mãe, da orientação e do encaminhamento dessa criança para o mundo,
para as atividades que a vida oferece, preparar essa criança. E uma das coisas que eu tenho observado, principalmente em relação à drogadição, vereador Ezequias, é que os pais hoje não ensinam a criança a dizer não. Se ele o maior índice de uso de drogas é em rodas de amigos. Ele não tem personalidade ou firmeza de dizer, eu sou teu amigo, eu vou ficar nessa rodinha, mas eu não vou usar a droga. Não, ao contrário, ele é influenciado por aquele meio. Então, os pais precisam rever esse conceito de ensinar o filho a dizer não. E o não, não. Porque muitos pais dizem não agora, daqui a pouquinho muda para o sim. E isso dá a criança fica sem entender o significado do não. Então, parabéns, vereador, por essa proposta. Eu nem quis fazer comentário dessa senhora, porque para mim é desconsiderado a fala dela. Mas, assim, é um tema importante que a gente precisa rever, porque todos nós aqui temos família. E a família precisa, sim, ser valorizada. Parabenizar também a vossa igreja, a Igreja Brasil para Cristo, que é uma igreja maravilhosa, tem um projeto social fantástico. Parabenizar essa igreja e parabenizá-lo por representar essa igreja tão importante na nossa cidade, que tem tirado pessoas da marginalidade, tem mudado a história, porque é isso que é o papel da igreja, que faz. Um trabalho social fantástico em todos os âmbitos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Eu entendo que, obrigado por todas as palavras, por toda a sua colocação. É na família que melhoramos como pessoa, né? A impressão que temos, vereador Tiago Ferro, é que algumas pessoas parecem que vieram de chocadeira. Me desculpe a baixeza da palavra, mas a impressão que nós temos é que a pessoa não nasceu ou de um parto natural, ou de uma, né, ou não, mas a impressão, dona Lourdes, é que a pessoa veio do além, que ela não tem família, ela não tem a quem respeitar, né, ela não tem a quem honrar. Então, fica aqui o meu alerta. Claro que nós precisamos, como legisladores, pensar. Eu vou dizer para você, eu vou visitar colégios, eu vou visitar escolas, professor Euler, vou visitar, vou procurar saber o que as escolas estão ensinando, porque nós precisamos defender uma escola onde ela não tenha os ensinos que a Casa de Lei aqui não deixou passar. Ensino de gênero, ensino de tantas outras coisas. Doutor Valmir. Vereador, parabéns pela iniciativa. É um assunto bem complexo, bem debatido, mas eu entendo que existe uma grande diferença entre o ensinar e educar, né? Que é um dos objetivos, do foco da nossa frente parlamentar. Entendo que o professor ele pode sim ensinar a pluralidade, não só pode como deve, né? Mas jamais impor ou tentar persuadir o aluno em suas convicções pessoais. É pluralidade e diversidade que ele tem que ensinar o que acontece. Em relação à procuradora, pelo encaminhamento dela, eu vejo que ela afronta a Constituição e o ECA. Para mim, a vereadora Noêmia não quis tecer comentários, mas para mim ela é despreparada. Parabéns para o senhor pela iniciativa. Obrigado, vereador. Mas é para a gente ficar alerta, vereador Valmir, né? Precisamos ficar alerta. Professor Silberto também pediu, não sei se alguém mais pediu a palavra. Não, né? Isso aí. Então, para encerrar, é dentro desse tema que a gente me preocupa muito. No ano passado, essa Casa de Leis determinou que não tivéssemos ensino de gênero, Tiago Ferro, nas escolas. E essa é uma bandeira que eu vou buscar, vou correr, vou às escolas, porque é inadmissível que a escola faça aquilo que não tem lei para fazer. Entendo, doutor Valmir, que a pessoa pode e deve expor a quem ela é, não tenho nada contra. Agora, você ensinar e dizer que essa é a grande bandeira, de você ensinar o filho de alguém que ele não é aquilo que ele é, entendeu? É muito complicado, muito difícil. Então eu quero agradecer a vocês, muito obrigado pelos apartes, uma boa semana a todos, um mês de março aí abençoado a cada um.